Olha, eu não sei se você tem percebido, mas parece que o mundo está muito estranho, não é mesmo? Pois é, além das guerras que têm se deflagrado pelo mundo todo, né? Seja com armas ideológicas, políticas, a crescente onda de ódio. Recentemente eu vi uma matéria que milhares de pessoas aí morreram no Irã por conta de conflitos civis, percebendo acontecer hoje. A tecnologia fora do controle, assustando as pessoas, né? Promovendo aí um terror de domínio, como alguns colocam, e a dominando o ser humano, e essa sensação de que alguma coisa de fato saiu do lugar. E talvez o problema não seja o que está acontecendo do lado de fora, aquilo que tem se revelado dentro do ser humano, da humanidade, da sociedade hoje. Nós nunca fomos tão rápidos, né? Tão eficientes, nunca tivemos tanto poder nas mãos. Eu acredito que isso também tem adoecido a sociedade. E sim, a minha percepção, parte dessa doença na sociedade se dá ao sistema religioso, que sempre foi promove esse poderio, essa dominação. Mas ao longo do tempo também nunca fomos tão impacientes, não é mesmo? Tão reativos, tão vazios. Quando eu falo disso, olhando principalmente os fatos que têm acontecido recentemente, o jovem adolescente que veio a não resistir às agressões recebidas, quanto ódio, né? Quanta raiva, quanta reação. Isso é um caso, entre tantos outros, feminicídio, como eu vim trazendo no vídeo anterior, que assusta. Dia após dia, resultados de pessoas cada vez mais vazias. E a gente corre de um lado para o outro, né? Vai correndo, 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 mas no fim das contas a gente não sabe para onde está correndo. Quando eu pego esse efeito espelho, né? Quando eu vejo, por exemplo, as máquinas querendo decidir por nós, guerras começando aí por narrativas políticas, ideológicas, interesses tão fúteis, tão banais, pessoas brigando por tudo. Tudo é motivo de briga, tudo é motivo de explosão, tudo é motivo de tentar contra a vida do próximo. E eu não enxergo só um perigo externo nisso tudo, tá? Eu vejo um espelho. O mundo não está enlouquecendo sozinho. Ele só está refletindo o que estamos alimentando. Percebe como isso é sério? É um reflexo daquilo que estamos trazendo para dentro, estamos consumindo. E em vídeo passado, falando do feminicídio, eu disse sobre como o ódio, essa cultura, ela mina para dentro das famílias, dos lares, né? Então, muito tem-se a ver com isso, com o que estamos nos alimentando. Eu percebo até nas minhas anotações aqui essa perda de sentido que costumeiramente eu gosto de dizer, porque talvez, tá, as pessoas elas não estão simplesmente perdendo a fé. Eu acredito que vai mais além disso. Nós estamos perdendo a paciência. Paciência na construção de um processo. Hoje tudo precisa ser rápido, precisa ser para já. A gente está perdendo convivência, a gente está parando de esperar. Isso é muito triste, porque mostra como estamos aí tão distantes daquilo que deveria compor a nossa humanidade, que sempre deveria olhar para o bem-estar do próximo. Mas como
não queremos mais esperar o processo e fazer uma construção honesta, até porque exemplo de honestidade vem de onde? Você olha para a religião, para o sistema religioso, a podridão, esse esgoto descendo, fétido, que contamina cada vez mais. A gente olha para a política, falando de partidarismo, de um lado A ou B, não, eu estou dizendo para o mundo todo, não existe um líder político hoje capaz de prezar pelo bom senso, pela ética, pela honestidade. Os interesses são outros. Os interesses, eles não estão mais convergindo para a convivência. Quando a gente perde tudo isso, né, aí a gente troca profundidade por rapidez, né? A presença por controle e a fé por eficiência. Tudo que é rápido demais não sustenta a alma. A gente coloca a tecnologia e a religião, olha, tem o mesmo erro aí, tá? Cometemos o mesmo erro. Isso é curioso, porque a gente fez isso com a fé também. Transformamos ela num sistema e espiritualidade em desempenho, Deus em ferramenta de controle. E olha, isso cansa. E como cansa. As pessoas, elas, na minha percepção, não estão rejeitando Deus, sabe? Elas estão rejeitando aquilo que o sistema tem feito com o nome de Deus e com a fé. É isso que eu vejo as pessoas rejeitando, né? Quando elas se desvinculam, principalmente de qualquer caminhar religioso, é justamente por isso, porque estamos cansados. Eu falo, eu não professo, é, não tenho um caminho religioso. Tenho um estilo de vida que é buscar ser cada dia mais semelhante a Jesus, andar nesse caminho de graça. É nisso que eu me baseio. Não me baseio em religião, nesses fundamentos religiosos, porque eles só levam para uma única coisa, tá? De novo, minha percepção, a conflitos desnecessários. O problema não é a fé, é quando ela deixa de ser caminho e vira uma máquina, que é o que eu vejo constantemente hoje. O sistema fazendo da fé uma máquina de construção totalmente diferente daquilo que Jesus ensinou. Como sociedade, temos uma responsabilidade, sim. E talvez, tá? Esse tempo difícil ele não seja um castigo, como alguns estão dizendo ou gostam de colocar. Talvez esse tempo difícil ele seja, na verdade, um chamado para a gente poder ter um convite para desacelerar, um convite para a gente aprender a escutar mais, um convite para a gente poder escolher presença em vez de poder. Pessoa que é ambiciosa pelo poder, só vão ter pessoas ao lado dela por interesse, porque a presença, sabe aquela presença gostosa de sentar, conversar, de interagir, ela não existe. Por quê? Porque essa pessoa está contaminada, esse ser está totalmente revestido de uma ambição destruidora. Porque nenhuma tecnologia, no fim das contas, olha, vai vir nos salvar. Não tem uma IA salvadora. Se a gente continuar fugindo de quem nós somos, da responsabilidade de que precisamos parar, precisamos mudar a nossa postura, o nosso caminhar, é difícil ter uma perspectiva futura para a humanidade. É difícil, bem difícil. Eu acredito numa volta nisso tudo. E, de novo, como eu digo, sempre de Jesus e não como um instrumento de religião, não como um instrumento de sistema, mas como um caminho de inspiração, porque ele nunca prometeu um mundo rápido. Jesus nunca prometeu esse fast food aí que o sistema gosta de colocar. Jesus, ele prometeu, foi um caminho. Ele não prometeu controle. Eu sempre falo isso nos vídeos, porque Jesus, ele prometeu para nós, foi companhia. Se o mar está agitado, a
A companhia dele está ali, presente para nos ajudar, por maior que sejam as tempestades. Colocando uma metáfora, porque a vida ela é cheia de problemas, nós vamos ter problema em todos os âmbitos, né? Problemas circunstanciais, problemas que nós construímos com erros de decisão, escolhas que nós fazemos, e a gente quer sempre terceirizar a responsabilidade, mas a gente precisa entender nisso, que mesmo nesses momentos, em que às vezes até o nosso erro distancia as pessoas de nós, a gente precisa entender que tem uma companhia assim que pode nos ajudar a retomar, reconstruir e nos colocar nesse caminho de graça, de amor, de conexão novamente. Porque esse é o propósito de Jesus. Ele não prometeu respostas para tudo. O sistema inventa tanta coisa e apresenta tanta performance, tanta gente performando como profetas do Altíssimo. E se colocam numa condição de, inclusive, serem superior aos demais seres. Deus, olha quanta ilusão. Nem tudo a gente vai ter resposta para já, nem tudo Deus vai trazer ao nosso conhecimento. Tem coisas que não vão ser e não serão parte de nosso saber. Mas a gente insiste em dar ouvidos a esses que estão aí sendo colocados como profetas performáticos. Se tem uma coisa que Jesus prometeu, é a presença no meio do caos. Isso ele prometeu. Estarei com vocês até o fim dos tempos. Em oração, ele mesmo diz: Pai, não os tire do mundo, mas livra eles do mal, proteja-os, guarde-os. É disso que Jesus está dizendo. A gente vai sentir dificuldades, a gente vai ter dor aqui, vamos ter perdas. Esse processo, ele faz parte da existência humana. Tem coisas que vão ocorrer e não vão ter respostas, mas olha, Jesus está prometendo a presença dele no meio do caos, no meio da dificuldade. E aí eu, pensando aqui, escrevendo, talvez hoje, a fé, ela não seja correr para frente. Parece estranho, né? Mas eu acredito que nós precisamos ter coragem de voltar. Voltar para o humano, voltar para o simples, voltar para o essencial. Nós estamos numa época tão difícil e não parece, porque as facilidades que o mundo apresenta hoje, como tecnologia, acessos, uma guerra, um simples apertar de botão pode acabar com tudo. E se nós não voltarmos para o humano, para esse entendimento de sociedade, do simples, do essencial, nós corremos muito risco de nos perder. E o mundo ele não precisa de mais pressa, precisa de gente consciente. É isso que eu venho tentando compartilhar, refletir, provocar muitas vezes. Um ser humano consciente. Porque de pressas a gente vê demais. Olha o mundo como está hoje. Não existe diálogo, não existe conversa, existe bomba, existe guerra, existe poder, existe uma queda de braço, o mais forte ganha do mais fraco, impõe sobre o mais fraco, atropela o mais fraco. Será que esse é o caminho? E sendo este o caminho, o que vai ser da humanidade? A mudança que a gente espera lá fora precisa começar exatamente aqui, dentro de nós, no nosso íntimo. Que essa reflexão promova um caminhar melhor para você. Forte abraço e até o próximo vídeo.